Nós estaremos, irmãos, hoje, né? Hoje eu vou falar um assunto de muita importância. Todos que nós falamos aqui têm muita importância, não existe nenhum que seja de menos importância. Como na próxima semana nós estaremos aqui com a nossa pastora Rose, nossa psicandalista, trazendo uma palestra sobre saúde mental. Hoje eu vou falar um pouco sobre o coração. Tá certo? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Sei que algumas pessoas acham ou pensam que um culto pentecostal é um culto que tem muitas línguas estranhas e outras coisas mais. Mas o culto pentecostal, ele começa com adoração e submissão a Deus, conforme Atos 1:14, e perseveravam unânimes em oração no pórtico de Salomão, como diz Atos, né? E aí depois vocês sabem o que foi que aconteceu depois da perseverança dos apóstolos. Foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Então eu queria que, a princípio, você abrisse a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23. Provérbios 4 e 23. Que nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E eu vou dedicar o processo introdutório dessa reflexão, dessa mensagem, como queiram colocar, sobre os tipos de coração e o que significa o coração. Certo? O assunto em pauta é: não devemos permitir que o nosso ambiente social destrua o que Deus tem para nós. Repetindo, não devemos permitir que o nosso ambiente social destrua o que Deus tem para nós. Esse é o assunto. O tema dentro do assunto: não guarde lixo. Você pode morrer por intoxicação. O nosso coração, irmãos, pode ser uma fonte de vida, como pode ser uma fonte de morte. Vai depender de como você cuida dele. Aí a pergunta: como você está cuidando do seu coração? E diante desse texto, eu queria que vocês abrissem, os que conseguem e podem, mas os que não acharem, não se incomodem, mas ouçam o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33 ao 37. Mateus 12, 33 ao 37. Nos diz a palavra: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus?
pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tiram coisas mais. Então observe que Jesus diz que do coração, daquilo que está no coração, fala a boca. E em sequência ele diz que se tiver coisa boa, vai sair coisa boa. Se estiver coisa ruim, vai sair coisa ruim. E ele continua dizendo: eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aí, mais na frente, na sequência dessa mensagem, vocês vão entender de que local Jesus está falando, de onde saem as palavras, não é? E um pensamento, uma analogia daquilo que a psicologia nos ensina é que o que eu vejo determina o que eu penso, e o que eu penso determina as minhas ações. E Jesus nos ensina no capítulo 6, versos 22 e 23 de Mateus, ele diz: se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, o meu corpo será tenebroso, terá trevas. Então, muitas vezes aquilo que a gente vê vai influenciar naquilo que a gente vai pensar. E aquilo que a gente vai pensar vai determinar de como a gente vai agir. Por isso, o sábio Salomão nos adverte sobre a questão de guardar o nosso coração. É muito importante a gente analisar e vigiar nessas questões. O que é o coração que Salomão fala? Nos alertando para guardar. O que é que Salomão quer dizer? Ora, a palavra coração na língua hebraica é leb. Coração na língua hebraica é leb. Está no singular, não é? Coração também é mente, é o raciocínio. A palavra leb e seu sinônimo lebab aparecem 860 vezes no Antigo Testamento. Preste bem atenção, que é importante você entender isso. Coração, ela é usada primeiramente para se referir ao homem. A palavra coração, ela é usada primeiramente para se referir ao homem. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má. Pensamento e coração eram má. Então, primeiramente, o coração ele é usado para refletir sobre a pessoa do ser humano. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Lembrando que coração, irmãos, como um objeto, como uma coisa, vamos dizer assim, uma peça do corpo humano, ela recebe esse nome, coração, porque cada peça do nosso corpo, os nomes foram sendo dados de acordo com a questão da evolução intelectual do ser humano, conhecimento. E com tudo aquilo que tem nome, ele recebe o nome, e esse nome dá a ele o formato do processo de desenvolvimento de sua função.
Então o coração, ele é também, dentro da linguagem, ele é um substantivo. E substantivo é tudo aquilo que a gente dá nome, seja um objeto concreto ou abstrato, todos eles são um substantivo porque receberam um nome para designar a sua funcionalidade. E aí, dentro desse contexto, segunda coisa, coração diz respeito ao órgão do corpo. Nós vimos primeiramente que o coração fala do homem. Que tudo que procede do homem, que faz referência ao homem, ao ser vivo, primeiramente faz referência a ele. Homem que pensa, que processa, que analisa. Diz respeito ao órgão do corpo. Assim, veja a expressão bíblica, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Êxodo 28 e 29. Ou seja, os judeus, o responsável pelo ofício de interceder, de sacrificar, de levar a nação a Deus em oração ou em sacrifício, ele tinha a responsabilidade com a sua mitra, que era aquilo que ele, com a sua estola sacerdotal, ele colocava 12 pedras preciosas. E essas 12 pedras preciosas representavam as 12 tribos de Israel. Eles não podiam colocar na cabeça, eles não podiam colocar nas costas, mas eles tinham que colocar frontalmente em cima do peito para identificar que Israel teria que estar no coração da liderança religiosa do povo, a fim de levar a nação a Deus em oração, em intercessão. Terceira coisa, o termo lebe também se refere à parte interna ou o meio de alguma coisa. E o monte ardia em fogo até o meio dos céus. Vocês estão entendendo? Que essa palavra lebe, além de designar o coração do homem, ela se refere ao centro das coisas, dos acontecimentos, dos fatos. Veja a expressão: e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. Quem sabe dizer onde é o meio dos céus? Ninguém sabe, nenhum ser humano sabe. Mas a expressão de Moisés dava a entender que naquela localidade onde eles estavam, o fogo que subiu chegou até o meio dos céus. Então ele expressa isso nessa linguagem: coração, centro dos acontecimentos, não é? Isso está em Deuteronômio capítulo 4, verso 11. E será como o que dorme no meio do mar. Provérbios 23 e 34. O mar tem meio? Não, mas quer dizer o centro da atuação, da atividade. Então a palavra leve, tanto ela é usada para designar o homem, como é designada para falar do órgão, coração, como também é designada para designar ações centralizadas em determinados lugares. A gente pode dizer aqui, nesse espaço do templo, vamos colocar a cadeira principal no coração do templo. Eu estou dizendo o quê? No centro do templo, no meio do templo. E aí, irmãos, quarta coisa, a palavra lebabi. Lembra que nós falamos sobre lebi. Agora vem a palavra lebabi. É usada para aludir ao homem interior. Porque existe um homem exterior, esse que você está vendo.
Monsieur, s'il vive errado melou. Vocês estão vendo diante dos seus olhos. Mas o homem interior, quem está vendo nesse exato momento, o meu homem interior, o teu homem interior, é Deus. Daí vem a palavra lebab. Como está em Deuteronômio capítulo 30, verso 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Está na tua boca e no teu coração, ou seja, está dentro de você. Está lá dentro no seu homem interior. Capítulo 30, verso 14, Deuteronômio. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Deus vê o homem interior. Então aí vem a palavra lebab, que vai além de coração. É o coração do íntimo, do profundo, do escondido, que ninguém vê, mas Deus vê. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O termo lebab é composto com alma para dar ênfase. Exemplo, segundo Crônicas capítulo 15, verso 12. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Deus está dizendo aqui, através do escritor de Crônicas, que o povo se dedicou a buscar a Deus com a sua mente e com o seu íntimo, com aquilo que ele entende e com aquilo que ele não consegue entender, porque quem serve a Deus não entende Deus em sua essência e plenitude. Quando nós vamos estudar, quem estudou teologia, por exemplo, quem se formou em teologia, nós vamos estudar teologia. Teo, Deus. Logia, estudo. Teologia, estudo de Deus. Quem pode estudar Deus? Nenhum ser mortal pode estudar a Deus. Nem mesmo os seres espirituais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, podem estudar a Deus. Porque Deus está além, acima de tudo e de todas as coisas. Ele é insondável, incompreensível, inalcançável. Porém, me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, ele está dizendo de dentro e de entendimento. Do que está dentro e do que você entende. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Jesus disse a Nicodemos que o vento ele sopra onde ele, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele, e é assim você não consegue entender as coisas do Espírito. Você tem uma noção, você não consegue entender. Por isso que a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Segundo Coríntios 5, 7, a gente anda por aquilo que a gente crê na pessoa de Deus. Deus é justo, vai ter justiça. Deus é santo, tem que ser santo. Deus é misericordioso, vamos receber sua misericórdia. Deus é gracioso, vamos receber a sua graça. Então a gente tem uma ideia, uma noção de Deus, mas nunca poderemos alcançar a grandeza de Deus. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. Que casa, pois, vós me edificarias? Não tem como. Mas na medida que Deus é tão grandioso, tão poderoso, tão supremo, tão soberano e eterno, Ele desce para conversar com a gente, para falar com a gente. Aleluia. Ele se limita
a nossa pequenez. Ele usa as nossas terminologias para se comunicar conosco. Usa a nossa linguagem falida para falar com a gente. Porque a linguagem dele nós não alcançaríamos. Disse Davi no Salmo 139. Tal ciência é tão grandiosa que a minha mente é incapaz de alcançá-la. Glória a Deus. Na mente de Moisés, quando saiu da terra do Egito para levar o povo à terra da promessa, há um determinado momento, uma determinada circunstância em que Moisés, cercado pelos montes, o exército de Faraó atrás e na frente o mar. A lógica humana é: pronto, acabou. Estou perdido, não tem solução, posso ir para frente porque tem o mar, posso morrer afogado e o povo todinho. Voltar atrás, Faraó vai matar a gente. E as montanhas, como é que vai subir? Só tem velho e doente. Tem jeito, vamos morrer aqui. Quando ele ora a Deus, Deus diz: por que tu está clamando a mim? Não parece uma coisa ilógica? Deus diz: por que tu está clamando a mim? Não tem sentido, tu não está me perguntando nada. Diz ao povo que marche. Para onde, Senhor? Onde é que eu vou? Marchar para onde? Eita glória. Porque a gente não se limita ao nosso ciclo, àquilo que está diante dos nossos olhos. E Deus disse: estende a tua vara. E quando Moisés estende a vara, vem o vento. Olha o vento chegando novamente. Tu sabe quando ele veio, mas sabe que o vento, quando chega, faz. E abriu o mar. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. Terra seca. Irmão, você já imagina o vento soprar, abrir o mar e deixar a areia sequinha para ninguém ficar emancado. Soprou até a lama. Irmãos, Deus quer que nós caminhemos sem estar com os pés pesados do barro, do pecado, do empecilho que te pega em frente. O problema é que a gente muitas vezes quer contornar as coisas do nosso jeito e não quer do jeito de Deus. E vai até discutir com Deus: Senhor, eu vou para onde? Eu estava estudando isso aqui, aí ele dizia: Senhor, por que tu para tanto? Ela disse: pode perguntar para ela: por que tu para tanto quando está estudando? Irmão, porque não dá para a gente parar, fazer assim. Porque se não dou uma carreira dentro de casa, porque a carreira não dá nem para correr. Glória a Deus. Porque quando você começa a examinar assim: meu Deus, como eu sou insignificante diante de tanta grandiosidade. Glória a Deus. É muita grandeza, irmãos, para tanta insuficiência, tanta incapacidade. Aí vem, dentro desse contexto, o termo nefesh. Também é traduzido por coração, mesmo significando nefesh no hebraico, alma, vida. É como se fosse uma ponte entre a palavra ruach, que quer dizer sopro, fôlego, mas nefesh quer dizer alma, vida, ego. Quando alguém diz assim, o seu ego, vai dizer assim: é porque eu tenho vontade própria. Não é? Também é traduzida por coração. Em todas as vezes conota o homem interior, o íntimo, o que está dentro. Porque como imaginou na sua alma, assim você é. Como você se imagina que é, você vai ficar do jeito que você se imagina que você é. Eu estou ainda na introdução, vou entrar no assunto ainda, viu? Então vamos lá. O substantivo leve é usado para se referir ao homem em si ou à sua personalidade. Exemplo: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração. Gênesis 17:17. Eclesiastes
Eclesiastes capítulo 1, verso 16. Falei eu com o meu coração. Como é que eu vou falar com o meu coração? Mas o que é que Salomão está dizendo ali? Ele está fazendo uma introspecção, ele está se analisando, se avaliando na forma que ele pensa. Fala do homem interior. Outro exemplo disso é o filho pródigo, que diz: e tendo caído em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele caiu em si, ou seja, ele falou lá no seu interior, no seu íntimo. Ele não disse para o dono da empresa que trabalhava, a empresa de porcos, possivelmente, mas ele caindo em si, ele refletiu lá dentro de si. A palavra leve também é usada para aludir a Deus, neste sentido. E vos darei pastores segundo o meu coração. Jeremias 3:15. Deus dizendo, isso é uma alusão à pessoa de Deus. E vos darei pastores segundo o meu coração. Ô, irmão, que é coisa difícil hoje ter, né? Pastores que tenham o coração de Deus para pastorear o povo de Deus. Segundo ponto, que agora nós vamos entrar propriamente no sermão, que isso foi a introdução, é a palavra grega para coração. Nós falamos sobre a palavra hebraica, a palavra grega, todo mundo sabe. Se você leva alguém para o hospital que fica ali próximo do Oswaldo Cruz, o Hospital do Coração, como é o nome? Procap. Ele é o pronto-socorro de quê? Coração. Como se chama? Procap, certo? Quando alguém é atendido com um problema no coração, como é que se chama? Emergência cardiológica. Aí é a palavra grega para coração, cardia. A gente fala tanta palavra grega e não sabe. Cardia é coração no grego. Principal órgão da vida física, ocupa o lugar mais importante no sistema humano. Em outras palavras, o coração é usado figurativamente para se referir às fontes ocultas da vida da pessoa. A Bíblia descreve que a depravação humana está no coração. Porque o pecado é um princípio que tem seu lugar no centro da vida interior do homem. E então contamina todo o circuito de suas ações e atividades. Jesus diz em Mateus 15, versículo 19 e 20, que do coração do homem procede os maus pensamentos, furtos, mortes, adultério e etc, e etc. Por outro lado, a Escritura considera o coração como a esfera da influência divina. Deixa eu fazer uma observação aqui. Quando eu falei que o coração, que é o centro da vida física do sistema humano, né? E também é o centro da vida espiritual do homem. O coração. Se o seu coração está alinhado à palavra, você vai estar bem com Deus. Se está desalinhado, você não estará bem nem com Deus, nem com nenhum outro ser humano. Então, a Escritura considera o coração como uma esfera da influência divina. Romanos 2, 15 e 16. Deus fala à mente. Coração. Mente, coração. Entendimento. Alma. O coração visto, que se acha profundamente no interior, contém o homem escondido, o homem encoberto. Paulo diz, no capítulo 7 de Romanos, verso 23, se não me falha a memória, ele diz: segundo o homem interior, eu sinto prazer, desejo de servir e agradar a Deus em sua beleza e santidade. Amém? Eu gostaria que os irmãos agora fossem lá para o livro de Juízes, capítulo 6,
para a gente trabalhar, saímos da introdução, trabalhar agora o guardar o coração. Juízes 6, ninguém conhece esse assunto. É um assunto que ninguém nunca leu essa história. Versículo 11 em diante. Eu vou 6 de Juízes, versículo 11 a 13, agora. Fica aí com a tua Bíblia aberta. Nós vamos falar agora sobre o coração como a fonte do ciclo social em que você se encontra, onde você pode usá-lo como fonte de vida ou como fonte de morte. Como a gente leu em Provérbios, lembra? Provérbios 23 e 7. Porque assim como você se imagina na sua alma, você é. Como você se vê, você será. Agora, não é como você se vê que significa que Deus lhe vê da forma que você se vê. Deus não vê você como você se vê. Deus vê você de uma forma diferente. E a gente vai ver aqui na história de Gideão. Gideão, ele vive uma realidade daquilo que está nos seus olhos. Só que Deus vê em Gideão aquilo que ele mesmo não conseguia ver. Ele não conseguia se enxergar como homem valoroso, como homem de valor, como homem de Deus. Ele não conseguia, porque ele via seu contexto, ele aceitava seu contexto, mesmo sabendo das verdades. Quantas pessoas sabem da verdade de Deus e vivem a mentira da sua realidade, mas não aceitam a verdade? Aquilo que a gente falou a semana passada, lembra? Que Maria recebeu uma promessa. O Logos e a Rema. Foi o que Maria fez. Maria podia ficar grávida? Não podia, porque ela não conhecia homem. E quem foi que gerou Jesus e Maria? A palavra, que era o sêmen divino na alma dela, no ser dela. Como poderá acontecer isso? Se eu não conheço homem. Quando o anjo explica para ela, ela disse que se cumpra em mim a palavra. Imediatamente ela gerou Jesus. Então, quando uma coisa, irmãos, é você conhecer a palavra, outra coisa é você deixar a palavra mudar você. Ou você acha que você expulsa demônio por quê? Porque você é bom? Não! Jesus disse em meu nome. Agora você tem que ter vida, é evidente. Você tem que deixar a palavra dentro de você. Como eu já contei aqui, em outras vezes, uso o exemplo que eu tive um confronto com os capirotos e a mulher incorporada disse para mim, Satanás, disse: quem é você? Olha para aí, bicho aflito. Comigo. Quem é você? Eu disse: eu sou filho de Deus. Agora, quem és tu? Glória a Deus. Acusa-me aqui de pecado. Ele não pode dizer nada. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, Jesus disse em meu nome. Está escrito na palavra. Pastor, tem uma pessoa endemoniada. Eu vou fazer o quê? Nada. Você só vai ordenar no nome de Jesus. Vai-te embora. E ele vai lhe obedecer. Porque maior é o que está em você. Não tenha medo do diabo, não tenha medo de macumba. Perto da minha casa tem um centro. Hora que fecha. Aleluia. Hora que Glória a fecha. Deus. Não tem galinha preta, bode preto, azul, amarelo. Não tem. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito.
não acontece não, meu filho, porque ele é lavado e enxaguado no sangue. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Agora tem que estar no altar. Amém? Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus nos ajude. Deixa eu molhar a garganta aqui. Aleluia. Aleluia. Gideão apresenta a Deus, escuta bem, Gideão apresenta a Deus o seu contexto, mesmo diante do conhecimento que tinha sobre os feitos de Deus ao seu povo. Acompanha comigo aí, Juízes 6, versículo 11 ao 13. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para os esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Pelo que Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou das mãos dos midianitas. Gideão não conseguia contextualizar, veja bem, a história do seu povo com a realidade do seu povo, com a realidade da sua vida. O povo estava sob opressão porque o povo abandonou o Senhor. Porém, Gideão sabia, porque isso era passado de geração a geração, os feitos de Deus. Veja que ele diz: o que se foi feito com os feitos que Deus fez aos nossos pais quando nos tirou do Egito. Ou seja, cadê Deus que fez tanta coisa e agora não faz mais nada? Gideão estava apresentando a Deus o seu contexto, a realidade daquilo que ele estava vivenciando. Deus fala para ele do seu valor e que ele era capaz de fazer o que Deus disse que ele era capaz. Veja que Deus chega para ele e diz: varão valoroso, homem de valor, homem valente. Versículo 14: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu sou o caçula dos meus irmãos, minha família é a mais pobre. E de que forma eu vou livrar a Israel? De que forma? Seu pensamento de Gideão, vai começar a mudar a partir de, veja bem, Deus fala com ele do valor dele. Ele está apresentando a Deus sempre a sua realidade. Deus disse que ele era valente. O que se fez da história do meu povo, do que era falado, do que Deus havia feito. Aí Deus torna a falar a ele do seu valor e disse que ele era capaz. Vai e liberta o meu povo. Você é capaz, você pode. Eu não já tenho te mandado? E ele começa a apresentar a sua condição. Ele começa a falar do seu contexto social, familiar.
da sua situação. Não tem gente que, olha, Deus está dizendo, vai ter um milagre na tua vida. Ela faz, eu creio, aqui. Quando sai dali, olha, isso nunca vai acontecer. Como é que isso vai acontecer? Ela fica tentando, assim, pensando, querendo entender o processo de Deus. Irmãos, guarde uma coisa na sua cabeça. Para as coisas existirem, só basta uma coisa. O quê? Deus dizer. Deus falar. E disse Deus, haja luz. Houve luz. Acabou-se. Para um milagre acontecer, Deus diz, haja. Mas depende de você. Senhor, o meu filho está endemoniado. E eu já levei ele aos teus discípulos e não puderam fazer nada. E quando o demônio pega ele, joga ele na água, joga ele no fogo, Jesus disse, tu crê? Ele disse, Senhor, eu não tenho mais fé. Mas tem misericórdia de mim. Jesus disse, se tu podes crer. Se tu podes crer. Jesus colocando no coração dele esperança. Tu levaste para os meus discípulos, mas quem está aqui agora sou eu. Se tu podes crer. Se eu creio, Senhor. E o capiroto foi-se embora da vida daquela criança. Aleluia. Oh, aleluia. Seu pensamento, o pensamento de Gideão começa agora a mudar sobre si mesmo com a persistência de Deus. Irmãos, Deus não desistiu e nem vai desistir de você. Você é que desiste daquilo que Deus lhe disse. Você é que desiste. Veja o que Deus diz no versículo 16 a Gideão. Tornou-lhe o Senhor a dizer a Gideão, eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Deus investiu em você pesadamente. Não importa os seus desníveis, os seus declínios, as suas oscilações. Mas se você crê na palavra de Deus, de onde você estiver, você sairá. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu, tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Aleluia. Você tem que crer. Glória a Deus. Crer de tal forma que, independente da situação, você espere. Glória a Deus. Você espere. Por quê? Quem falou não foi Silvio. Quem falou foi Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra. Foi Deus que falou? Foi, então espere. Por isso que Abraão foi chamado de o pai da fé. Porque em todas as circunstâncias de Abraão não duvidou. E creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Deus chama a gente, irmãos, e a gente acha que a chamada de Deus é sempre os pastos verdes. A chamada de Deus na nossa vida muitas vezes nos faz entrar no Egito por causa da fome. Abraão sai da terra, do lugar de fartura, do lugar de apoio, do lugar de amparo, do lugar de abrigo, do lugar de bênção. E quando Abraão sai, agora eu vou ficar rico, ele fica pior do que estava. Aí ele disse, eu vou dar uma voltinha aqui no Egito. E quando Abraão entra no Egito, queriam tomar a mulher de Abraão, porque era muito bonita. Abraão fica lá e sai rico.
caminho da sua chamada. Ele não disse: Deus, eu sou da casa do meu pai, onde eu tinha aquela multidão de empregados, eu ainda tenho, mas não é um terço da quantidade de empregados que eu tinha. Eu deixei a herança de meu pai, estou saindo, eu tinha tudo do bom e eu agora estou nessa situação. Não, ele não reclamou. E Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. A gente não sai do propósito de Deus por causa das circunstâncias. Quando a gente sai, irmãos, a gente demora mais, porque a gente precisa voltar para refazer o caminho. Gideão decide tomar uma atitude diante daquilo que ele ouviu, que é o que você precisa tomar. É o que eu preciso tomar diante daquilo que eu ouço de Deus através da palavra. O que foi que Gideão ouviu? Vamos lá para o versículo 17 do capítulo 6. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gideão ficou animadinho, disse: agora eu vou ver se realmente é Deus. Eu preciso ter certeza, eu preciso estar convicto. Minha autoestima foi mudada, eu agora estou acreditando em mim. Mas eu preciso prosseguir, eu não preciso acreditar aqui e quando sair ali, desacreditar. Eu preciso acreditar aqui, ali e além. Dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Olha aí, ó. Deus continua esperando por você. Não é a sua doença, não é o seu desemprego, não é o seu estado emocional. Deus continua esperando você se posicionar. Gideão foi para casa. Veja a atitude de uma pessoa que quer ir à frente. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolos sem fermento, de uma efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela. O caldo é o molho da carne, né? Trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. O anjo de Deus, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento, ponha-os sobre esta pedra. Tem tradução que diz: sobre esta rocha ou penha. Derramaram-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos bolos sem fermento. Então subiu o fogo da rocha, glória, e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Veja que coisa interessante. Quando, irmãos, a gente começa a absorver o que vem de Deus, a atitude da gente muda. Foi o que Gideão fez. Eu vou agora trazer um sacrifício, uma oferta, uma oferenda. Porque quando a gente começa a se relacionar com Deus, a primeira coisa que a gente faz é entregar-se. Não adianta você se relacionar com Deus dizendo: eu sou crente, mas você não se entrega. Eu creio, mas você não confia. Eu acredito, mas você não sai do lugar. Não se mexe. Ele foi em casa, matou um cabrito, preparou bolos sem fermento. Agora escuta aí. O cabrito, sacrifício, bolo sem fermento, sinceridade, verdade.
carne separada do molho, para ser derramado na hora que foi oferecido sobre a rocha. Implica em sabor. Gideão estava ofertando a Deus agora uma vida com sabor, com qualidade, com gosto. Aleluia. Não tem gente que é crente e ele vive que nem aquela hiena. Quem os mais velhos aqui lembra daquele desenho animado de Hardy, o leão, e da hiena? Ó vida, ó dia, ó azar. Porque tu é novinha, né? Ó dia, ó azar. E começava a falar. Rádio, o leão e a hiena. Não é? Então, a nossa vida, irmãos, ela deve ser uma vida saborosa. Gideão estava em uma situação complicada. Ele e a sua nação inteira. Não era só ele, era a nação inteira. Ele era o instrumento de Deus para mudar a situação da sua família e do seu povo. A situação que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, o medo está se alastrando, irmão, no Brasil todo. Já são 1.200.000 desempregados em 15 dias do atual governo. 1.200.000 pessoas desempregadas. Só a Toyota foram 600.000 demitidos. Citroën, 200.000 demitidos. A fábrica da Riachuelo, na Fortaleza, mais 200.000 demitidos. E assim vai. Não é assim? Não, meu Deus, e agora? Vai começar a coisa? Vai. Mas Deus ainda tem povo. Deus ainda tem um ribeiro secreto para te dar água. Aleluia. Deus tem uma fonte que não seca. Aleluia. Deus tem um milagre para a sua vida e para a minha vida. Glória a Deus. Isso, irmãos, quando ele pega o cabrito, que é um sacrifício, o bolo sem fermento. Por que sem fermento? Por que não com fermento? Porque com fermento, o bolo não é a realidade da farinha. Você bota 1 quilo de trigo. Quando você bota o fermento, o bolo não vai dar 1 quilo, vai dar 1,5 kg por causa do fermento. Não é por causa do trigo, é por causa do fermento. E quando ele disse bolos sem fermento, ele disse: aqui não tem mistura, aqui não tem mentira, não tem aparência, Deus. É sinceridade. A carne separada do molho, o sabor da vida, mesmo diante da dificuldade. E o interessante, que quando ele traz, ele colocou em cima da rocha. O anjo não pegou na mão, colocou na rocha. Quem era aquela rocha? Colocou, tirou-me do charco do lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Fala de firmeza, vara. Ele toca com a vara, e quando ele toca com a vara, o fogo sai da rocha. Quem é a rocha? Cristo. Quem é Cristo? O Verbo, a palavra. O fogo de Deus, irmãos, vem para nós através da palavra. Mas o culto hoje foi tão frio. É você que está frio e não consegue se identificar. Você está mandando um iceberg na cabeça e acha que o culto é que está ruim. E você é que está um iceberg. Gelo puro. Pois é. Deixa eu abrir aqui um parênteses, irmãos. Nós estamos vivendo uma época tão difícil em que tem pessoas que ainda pensam que dízimo é pagamento. Não, dízimo é entrega. Eu vou pagar o dízimo. Quando você paga alguma coisa, você tem que cobrar aquilo que você pagou, porque você está pagando. Então você quer seus direitos de volta. Dízimo não é pagamento, dízimo é entrega ao Senhor. E tem gente que vem para a igreja e paga o dízimo. Não, eu quero assim, porque eu pago o dízimo. Não, meu filho, não é assim. Glória a Deus. Eu quero um culto assim, dessa forma. Não, não é da sua forma. Vai falando, João.
Tá, glória. Aleluia. Queridos, a apostasia que está acontecendo no mundo não é um privilégio do Brasil, não, é do mundo. Muita gente acha que a apostasia é só alguém deixar de ser um seguidor de Cristo e virar um testemunho de Jeová, com uma seita. Não, isso não é só apostasia. Apostasia é quando eu quero viver a palavra, a minha interpretação. Do modo, não, eu sou crente, mas eu creio que é assim, eu acho que é assim. Não é como você acha, é como ela diz. Aleluia. Quantas pessoas que são crentes, me permita, viu? Que mais você vê na internet? A vergonha do Evangelho. Como tem as Miss Bumbum evangélica. Você já pensou uma coisa dessa? Está repreendido em nome de Jesus. Miss Bumbum evangélica. Eu sou crente. Eu creio em Deus, creio na Bíblia. Mas não é uma contradição, não tem nada a ver a minha profissão. Assim eu tinha continuado na minha, não tinha saído não. Se era para mostrar o corpo, ficava pelado, eu continuava lá. Sou crente, mas a minha profissão é estar pelado. Entendam que não é todos que falam em Deus ou falam de Deus que Deus está ali. O texto sagrado diz: esse povo me honra com os seus, mas olha agora o interior, o que está dentro, não bate com o que está em cima. Se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É tanto que a palavra nascer de novo é nascer de cima. Eu nasci de cima, mas só vivo sofrendo com as coisas da terra. Não tem gente que sofre de forma exacerbada com as coisas da terra? Pastor, eu vou dizer que não está acontecendo, não estou dizendo que você vai dizer que não está acontecendo, mas você vai viver aquilo ali com a forma, com a visão bíblica. Certa vez eu escutei o pastor Cláudio Duarte dizer, uma irmã veio a ele, ela estava com câncer já em estado terminal, e ela disse assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu estou com câncer, estou em estado terminal, e tem sido muito difícil, eu queria que o Senhor orasse para Jesus me curar. E quando a gente escuta o jeito que ele responde a ela, eu mesmo fiquei, eu não daria uma resposta daquela, mas eu fiquei assustado com a forma que ele falou para ela. Se é, irmã, eu vou orar, se Jesus me curar, nós vamos ver a glória dele na senhora, mas se ele não me curar, a senhora vai ver a glória dele lá em cima. E ela disse: pastor, que sensibilidade sua. Eu disse: não, irmã, é a realidade, eu vou orar. Se Jesus quiser me curar, se ele me curar, toda a igreja vai ver a glória de Deus na senhora, na sua vida. Mas se ele não me curar, a senhora vai ver a glória dele primeiro do que eu. É uma verdade? Sim. Mas ninguém quer ouvir. O povo quer que a gente fique assim, ó. Bonitinho, não. Tá tudo certo, meu filho. Minta. Por que a maioria das igrejas não falam, irmão? Tem igreja que você vai e você só escuta aí a prosperidade, a bênção, a chave, a casa, o carro, isso, aquilo. Mas você não vê. Quando você começa a procurar consistência bíblica doutrinária, zero! Zero! Sabe de nada. Deus do céu, tenha misericórdia. Chega a dar uma agonia no meu coração. Porque o Evangelho não é isso. Não é isso. O Evangelho é real, é realidade. Aleluia. Glória a Deus. E quando o anjo toca com a vara e sai fogo, a vara, irmãos, indica orientação.
A vara indica sinal de aceitação. Deus estava dizendo: aceito a tua oferta, o teu sacrifício. Por isso eu vou te orientar. Eu vou te conduzir. E o interessante é que sai fogo. E é uma promessa, aquilo ali já estava apontando para Jesus. Em Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, João Batista diz que vem um, o qual eu, abaixando-me, não sou digno de desatar as alpacas de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem na sua mão a pá que vai limpar a eira quer dizer o terreno, a vida de vocês. Ele mede fogo e limpa. Ele mede fogo e limpa. E o resultado disso é Atos 2. O fogo do Espírito descendo sobre a vida dos apóstolos e sobre a vida da igreja. Depois da sua experiência, ele pôde entender que não dependia do seu contexto social para mudar a sua vida. Lembra? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Gideão começou a entender que não era o contexto da sua vida que iria impedir o milagre de Deus acontecer na vida dele. Pobre, se escondendo, vivendo limitado, não significava, ele achava, não vai acontecer nada. Ou quantas vezes você não pensou assim: eu estou nessa situação, eu vou morrer assim, eu vou ficar assim, não tem jeito para mim, minha família é assim, minha família é assado. Deus pode fazer além e muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Aleluia. Se você crê que Deus pode fazer, Glória a Deus, você amém. vai sair de onde você está. Aleluia. Deus vai tirar você da realidade que você acha que é impossível sair. Deus vai tirar você. Glória a Deus. Não é porque eu quero, é porque Deus tem propósitos além daquilo que você enxerga. Versículo 24 a 26. Então Gideão, olha irmãos, depois que a gente tem experiência com Deus, alguma coisa a gente tem que levar, como Gideão levou, e alguma coisa tem que ficar de concreto, de real. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste sagrado que está ao pé dele, edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece no holocausto com a lenha que cortares do bosque. Ou seja, a partir do momento que Gideão entendeu, olha, recebeu a experiência, agora eu vou deixar uma coisa concreta aqui, para que os moradores daqui e do povo de Israel saibam que algo aconteceu diferente. O pai de Gideão adorava Baal. Deus disse: pega os bois do teu pai, derruba o poste, que era feito de madeira, quebra ele todinho, faz um altar, bota a madeira, bota o boi em cima e oferece ali para mim. Gideão estava desfazendo da fé da sua família e trazendo a fé verdadeira para o seu povo. É tanto que no outro dia foi confusão. Todo mundo: foi o que aconteceu, que derrubaram o poste e não sei o que, isso foi o filho de Joás, vamos atrás dele. E quando chegaram na casa de Gideão para falar, para reclamar, ele disse: olha, por que Baal não briga por ele mesmo? Fale com ele para ele brigar por ele mesmo, já que foi Gideão que derrubou e quebrou e aconteceu. Mande Baal se defender. O que acabou, irmãos,
foi que Gideão libertou o povo de Israel, libertou a nação de Israel, porque ele entendeu, por aquilo que Deus disse para ele, que ele não deveria depositar no seu coração, na sua mente, que a sua realidade era aquela, ele ia morrer daquele jeito. Me diga uma coisa, quantas pessoas já pensaram assim aqui? Faça assim com sua mão. 1, 2, 3. Quantas pessoas pensaram que não seria nada? Hoje são mais do que pensavam. Amém. Meu Deus, eu não planejei isso para mim. Você não planejou, mas Deus planejou. Glória a Deus. Eu nem queria. Gideão não queria. Eu sou menor, eu não tenho condição, eu não posso. Eu não posso. Ele diz, você pode, homem valente. Você pode, mulher virtuosa, mulher valorosa. Você pode. Depende de você. Deus trabalha junto, irmão. Deus não trabalha só, Deus trabalha junto com você. Amém. Depende de você. Olha o que a palavra de Deus diz. Chegai-vos. Você se chega e Ele faz. Amém. Amém? Amém. Você crê no teu milagre nessa noite? Glória a Deus, amém. Deus está falando com você? Eita glória. Sim ou não? Sim. Você teria coragem de sair de onde você está e vir aqui para nós orarmos? Se você creu em tudo que foi falado. Amém. Elevez-vous e andez-vous, s'il vous plaît. Deus, não desista de mim. Dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Eu gostaria de convidar a pastora Rose. Rose vai orar por todos nós. Se você crê, hoje, saia daqui com o seu coração, com a sua realidade mudada. Amém? Ora, Rose, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos. Coloca o teu coração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite pela tua presença em nosso meio e em nossa vida. Nós queremos te exaltar porque o Senhor pode todas as coisas. Debaixo dos céus, Senhor, e sobre a tua palavra, todas as coisas podem vir à existência. Pai, nós tomamos posse da certeza de que o Senhor que estava com Gideão é o mesmo Deus que está conosco. É a mesma presença que estava lá. É a mesma presença que está aqui. Aleluia! O mesmo Deus que falou com ele lá é o mesmo
Depois de dar, Senhor Deus, a tua mensagem para eles, tu disseste, lançai a rede para o outro lado. Lance a rede para o outro lado. E Pedro disse, Senhor, trabalhamos incansavelmente e não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu a lançarei. Ó Deus, é uma palavra muito parecida com a resposta de Gideão. Senhor, quem sou eu? Quem é a minha família, Senhor? Diante de tantas circunstâncias, Ele ouve a tua palavra, o chamando de valor valoroso, dizendo que Ele vai alcançar o teu propósito para a sua casa. E sobre a tua palavra, Gideão obedeceu. Então eu oro para que nesta noite o Senhor nos dê, Pai, um espírito de posicionamento, para que nós aprendamos a andar sob a tua palavra, que a gente não ande sobre a circunstância, porque elas sempre virão, mas que a gente caminhe sobre a tua palavra. Então que nessa noite o nosso coração, segundo a mensagem iniciada nessa noite, era que a área social que nos cerca, não poderíamos deixar que ela nos impedisse de viver a tua vontade. E a única forma de isso acontecer a partir de nós, como responsáveis também, é nos posicionar diante da tua palavra. Por isso, nessa noite, renova nossa esperança na tua palavra. Ativa a nossa fé sobre a tua palavra. Nós não queremos colocar os olhos na promessa, mas queremos colocar os olhos naquele que nos prometeu. Porque aquele que prometeu, aquele que fala na palavra, é fiel para cumprir toda a sua palavra. Então, em nome de Jesus, que o coração da tua igreja, dos teus filhos, possa abraçar a tua palavra. Aleluia! E nós possamos sair daqui posicionados, entendendo que houve coisas que foi Deus que fez, mas houve coisas que foi Gideão que teve que fazer. Que a gente não espere apenas o teu mover, que a gente faça aquilo que nos cabe ser feito, que é obedecer a tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa se posicionar, não naquilo que os nossos olhos veem, não naquilo que a gente ouve neste mundo, mas é naquilo que o teu Espírito Santo nos fala, é o que a tua palavra já nos prometeu, e é o que a boa mão do Senhor está estendida sobre nós. E nós tomamos posse daquilo que a tua palavra nos diz e daquilo que a tua presença se move em nós por meio da tua palavra. Em o nome precioso de Jesus, nós oramos a tua palavra. Aleluia. E que assim seja feita, e a igreja diz Amém. amém. Glória a Deus. Louvado ao Senhor. Aleluia! E ande sobre a sua palavra. Aleluia. Aleluia! Que Deus nos abençoe em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém, irmãos. Se você crê, saia daqui de posse da sua bênção, da sua vitória, em nome de Jesus. Amém.